Capítulo 2 Sombras entre os pinheiros. Parte 1 O sol, agora reduzido a uma pálida moeda de prata e sufocado por uma tapeçaria de nuvens densas e plúmbias, travava uma batalha perdida contra a vegetação. Seus raios, filtrados e enfraquecidos, mal conseguiam vencer a barreira da cúpula verde de Blackwater Ridge. O que restava era uma penumbra esverdeada e perpétua que transformava o meio-dia em um crepúsculo úmido. A subida, antes apenas cansativa, transmutara-se em algo brutal e punitivo. A inclinação da encosta exigia que o corpo se projetasse para frente, buscando um equilíbrio precário. Sob os pés, o solo não oferecia firmeza. As raízes retorcidas e desnudas pela erosão projetavam-se da terra como falanges de mãos esqueléticas. Dedos de madeira cinzenta que pareciam curvar-se propositalmente para enroscar-se nos tornozelos e retardar o progresso do grupo. A cada metro conquistado para longe da última marca da trilha oficial, o silêncio da civilização era substituído por um isolamento absoluto e opressor. Não era apenas a distância física, era a sensação tátil de que o mundo conhecido havia se dissolvido. O ar, pesado e estagnado, tornava-se uma massa saturada de umidade que colava as roupas à pele e preenchia os pulmões com um cheiro acre de terra molhada e vegetação em decomposição. O som da caminhada era a única métrica do tempo. O chapinhar rítmico das botas afundando na lama escura, uma mistura rica em humus e matéria orgânica que sugava as solas a cada passo, gerando um som de sucção monótono e quase hipnótico. O esforço manifestava-se em seus corpos de forma nítida. O peito de Hayley subia e descia em arfadas curtas, e o suor frio escorria pelas têmporas, deixando rastros claros no poeiro de seus rostos. Ben, logo atrás, mantinha os olhos fixos nos calcanhares dela, a mandíbula cerrada para controlar a queimação nos músculos das coxas e a pressão do sangue pulsando nas têmporas. Na liderança, Roy era a personificação da tensão. Seus movimentos eram mecânicos e urgentes. Ele forçava um passo acelerado, quase frenético, como se o movimento contínuo pudesse silenciar os pensamentos sobre as marcas estranhas que vira nos troncos atrás deles. Seus olhos não focavam no horizonte, mas varriam constantemente o perímetro, enquanto sua mão apertava a alça da mochila com uma força desnecessária, tentando em vão mascarar a inquietação que já criara raízes em seu espírito. Sam e Dean caminhavam lado a lado na retaguarda, um posicionamento estratégico que permitia vigiar os flancos e a retaguarda. Para distrair o irmão do peso da subida e do clima sombrio, ou talvez para reforçar o treinamento que lhe servia de espinha dorsal, Dean começou a falar. Estava Dean compartilhando com Sam histórias antigas sobre o que o pai ensinou sobre as matas. Sua voz era um sussurro rouco que mal ultrapassava o ruído dos galhos se quebrando. Lembra de quando o pai nos levou para as montanhas de Ozark, Sam? Eu tinha uns 12 anos, você uns 8. Começou Dean, seus olhos varrendo constantemente as copas das árvores em busca de qualquer movimento anômalo. O segredo, dizia ele, não é olhar para o que está na sua frente, mas para o que mudou no cenário. Uma folha virada do avesso, um musgo esmagado de forma não natural. A natureza sempre denuncia o intruso. O pai dizia que a floresta é um organismo vivo, e quando algo mal entra nela, ela reage como um corpo tentando expulsar uma infecção. Sam assentiu, a lembrança trazendo um gosto agridoce. Eu me lembro de ele dizer que no mato o olfato é mais importante que a visão. Se o cheiro mudar de pinheiro para cobre ou carne podre, você já está morto e só não sabe ainda. As lições de John Winchester, que antes pareciam punições severas para Sam, agora eram as únicas ferramentas que os mantinham sãos naquele labirinto verde. Eles falavam do pai como se ele fosse um fantasma guiando seus passos, uma presença invisível que se manifestava em cada técnica de sobrevivência que aplicavam. De repente, Roy parou bruscamente no topo de uma pequena elevação. O grupo se reuniu ao redor dele e o choque foi imediato. Diante deles, em uma clareira natural cercada por pinheiros negros, estava o que restara da expedição de Tommy Collins. Era a descoberta do acampamento de Tommy, mas a cena não era de um abandono apressado. Era de uma violência coreografada. 3 barracas de nylon, outrora coloridas, agora eram apenas trapos pendurados em armações de alumínio retorcidas.
O detalhe mais aterrorizante era óbvio para os Winchesters. As barracas foram rasgadas de dentro para fora. Não faz sentido, balbuciou Haley, as mãos cobrindo a boca. Por que algo cortaria a barraca para sair? Dean ajoelhou-se sobre os destroços, analisando as bordas do tecido. Nada entrou, Haley. Algo estava esperando que eles estivessem lá dentro para rasgar o tecido e arrastá-los. Ou melhor, algo entrou tão rápido que o único caminho para levar a presa foi atravessando a parede oposta. Sam moveu-se com cautela, os joelhos levemente dobrados enquanto examinava o solo. Ele não usou as mãos. Em vez disso, empunhou um galho de carvalho caído, seco e descascado, usando-o como uma extensão de seus dedos para revolver a tapeçaria de folhagem morta que cobria o chão da floresta. O estalar das folhas secas sob a ponta do galho era o único som que rompia o silêncio tenso, revelando camadas de terra úmida e fungos ocultos. Subitamente, a ponta do galho encontrou resistência em algo que não era madeira ou pedra. Sam afastou uma última camada de folhas e parou. Ali, semi-vulnerável, estava o testemunho mudo de uma violência interrompida. Ele se inclinou, o rosto próximo ao tecido, e ergueu com lentidão uma mochila de lona rasgada. O material, outrora resistente, exibia rasgos longitudinais que pareciam ter sido feitos por garras ou lâminas irregulares, expondo o estofamento interno. Pendurado por uma correia de nylon desfiada, o cantil de metal apresentava amassados profundos, como se tivesse sido comprimido por uma força desproporcional. A peça mais perturbadora era um gorro de lã azul, agora pesado e desfigurado. Ele estava impregnado com um fluido escuro e pegajoso, uma substância que já começava a coagular, colando as fibras do tecido em tufos rígidos e escuros. Sam observou o local com olhos analíticos, buscando o que não estava lá. Não havia um cenário de banquete frenético, a terra não estava encharcada, nem exibia as poças profundas que denunciariam um abate final ou uma refeição imediata. O sangue ali era econômico, quase clínico. Em vez de uma mancha centralizada, seus olhos seguiram uma sequência de gotas esparsas e pesadas, cada uma do tamanho de uma moeda, que pontuavam o verde musgoso e o marrom das folhas. Elas formavam uma linha intermitente, um caminho de migalhas escarlates que não indicavam um fim, mas um transporte. A trilha se estendia de forma linear, apontando diretamente para as profundezas impenetráveis da mata, onde a luz da tarde não conseguia mais alcançar. Se tivessem sido mortos aqui, o lugar estaria encharcado, explicou Sam, sua voz clínica tentando manter a calma de Haley. Eles foram levados vivos. O que quer que tenha feito isso, guarda a comida para depois. É um comportamento de estocagem. Estocagem? Ben perguntou, a voz falhando. Como se fôssemos provisões? Dean não respondeu. Ele estava em pé, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Foi nesse momento que uma mudança atmosférica arrepiante ocorreu. O barulho constante dos insetos, o pio ocasional dos pássaros e o som do vento nas folhas cessou abruptamente. Era o súbito silêncio da fauna local, indicando a presença de um predador de topo. Era um silêncio absoluto, pesado, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração. Quando a natureza se cala dessa forma, é porque o mestre daquele território está por perto, e todos os outros seres vivos, por instinto, tentam se tornar invisíveis. Roy, sentindo o peso do silêncio, engatilhou seu rifle, o som do metal estalando parecendo um tiro de canhão naquele vácuo sonoro. "Tem algo nos olhando", sussurrou o guia, os suores correndo pelas têmporas apesar do frio. Dean pegou sua pistola, sentindo o peso frio do metal em sua palma. Ele não olhou para Roy, ele olhou para as sombras profundas entre os troncos, onde a luz não chegava. "Fiquem juntos", ordenou Dean. "Costas com costas, agora!" O silêncio foi quebrado por um estalo seco de um galho grosso se partindo, a cerca de 20 metros de distância, mas o som parecia vir de cima. Eles olharam para as copas das árvores, mas apenas o balanço lento dos galhos os recepcionou.
O predador não estava apenas ali, ele estava brincando com a percepção deles, movendo-se com uma agilidade que tornava o ambiente uma arma contra os intrusos. O cheiro de algo antigo e selvagem, uma mistura de pele molhada e almíscar, começou a flutuar no ar úmido. A caçada de John Winchester agora tinha novos nomes em sua lista, e o mato parecia se fechar, transformando a Blackwater Ridge em uma imensa e verdejante armadilha de carne. Capítulo 2 Sombras entre os Pinheiros Parte 2 O silêncio absoluto que se instalara na floresta de Blackwater Ridge era uma entidade física e opressiva. Era como uma corda de piano sendo esticada ao seu limite máximo, vibrando em uma frequência inaudível, prestes a arrebentar e chicotear quem estivesse por perto. O grupo permanecia estático no centro do que outrora fora um acampamento, agora reduzido a um cenário de devastação silenciosa. O ar carregava um coquetel de odores perturbadores, o cheiro químico de lona de nylon rasgada, o aroma acre de terra revirada por garras profundas e, pairando sobretudo, o odor metálico e doce do sangue seco que manchava os pertences espalhados de Tommy Collins. Foi então que, vindo de algum lugar profundo e impenetrável entre os carvalhos centenários e os pinheiros que bloqueavam a luz, o som rompeu a estática do ar. O primeiro grito humano que ecoou entre as árvores não foi um urro de agonia, mas um chamado desesperado, carregado de uma urgência familiar que fez o sangue de Hayley congelar. Hayley! Socorro! Hayley! O som era uma cópia perfeita e arrepiante da voz de Tommy. A cadência das sílabas, o timbre levemente anasalado e até mesmo o tremor de medo que Tommy sempre demonstrava quando estava sob pressão pareciam absolutamente autênticos. Hayley deu um passo involuntário à frente, seus olhos arregalados de uma forma que mostrava o branco da esclera, o coração disparado contra as costelas como um pássaro enjaulado. Tommy! Ela gritou de volta, a voz falhando enquanto suas mãos começavam a tremer violentamente. Tommy, é você! Antes que ela pudesse dar o segundo passo em direção à escuridão verde da mata, Sam Winchester moveu-se com a rapidez de um bote. Ele segurou-a pelo braço com uma força firme e inabalável, ancorando-a no lugar. Espere, Hayley, não se mova, ele alertou, o tom de voz baixo, mas carregado de uma autoridade que exigia obediência imediata. Seu olhar, no entanto, não estava nela. Ele varria as sombras das copas das árvores e os espaços entre os troncos com uma intensidade predatória. Ele e Dean sabiam exatamente o que estavam ouvindo. Aquilo era mimetismo cruel em sua forma mais pura. A criatura que os espreitava não possuía apenas garras capazes de dilacerar carne e osso, possuía a inteligência maligna de simular uma voz amada para desestruturar a sanidade do grupo e levá-los, por puro instinto emocional, diretamente para as mandíbulas de uma armadilha. Roy, porém, não compartilhava da cautela milenar dos Winchesters. Para ele, o mundo era regido pela lógica do calibre e da pólvora. O som de uma voz humana era a única prova que ele precisava para acreditar que seu rifle de precisão ainda tinha um propósito e que ele ainda era o topo da cadeia alimentar. Movido pela arrogância de quem acredita cegamente que o homem é o mestre da natureza, Roy deu início à sua última imprudência. "É o garoto! Ele está logo ali, atrás daquela elevação!" bradou Roy, soltando-se do perímetro de segurança que Dean tentava manter. O guia já estava em movimento correndo entre os troncos grossos com uma agilidade de um homem que confiava demais em seus instintos e de menos no que não podia explicar. "Roy, volta aqui! Agora, seu idiota!" Dean rugiu, sua voz cortando o ar como um chicote. Mas o guia já era um vulto camuflado desaparecendo na folhagem densa. Ele ignorava os avisos frenéticos de Sam e Dean que gritavam que aquilo era um engodo, um truque acústico de um predador que caçava há séculos. O som das botas de Roy esmagando folhas secas e galhos mortos foi se tornando cada vez mais distante, sendo a única pista de sua direção. Os irmãos Winchester trocaram um olhar rápido de puro presságio. Eles já haviam visto esse filme antes e o final nunca era bom. Naquela mata, o silêncio que segue ao grito é infinitamente mais perigoso que o próprio som. O grupo ouviu o barulho de Roy parando subitamente. Houve um segundo de quietude absoluta,
onde até o vento pareceu prender a respiração. Então, um som seco e estalado, como o de um galho de carvalho maciço sendo partido ao meio, ecoou acima das copas das árvores. O que se seguiu foi a morte súbita e horripilante de Roy, um ataque vindo de cima, em um ângulo que nenhum caçador esperaria, rápido demais para a visão humana processar. Hayley e seu irmão Ben mal tiveram tempo de piscar. Eles viram apenas um vulto acinzentado, esguio e desproporcional despencar de um dos pinheiros mais altos. Não houve luta corporal. Não houve tempo para o rifle de Roy ser sequer destravado. Uma garra longa, pálida e macilenta envolveu o pescoço do guia com uma precisão cirúrgica. Com um puxão violento que desafiava a gravidade, Roy foi içado para cima, desaparecendo na folhagem densa e escura antes mesmo que seu corpo pudesse atingir o chão. O único som remanescente foi o baque surdo do rifle atingindo a lama, abandonado e inútil. O grito que saiu da garganta de Hayley foi um som de puro terror primitivo, algo que parecia vir do fundo de sua alma. Ben recuou instantaneamente, tropeçando nas raízes expostas das árvores, enquanto Sam e Dean apontavam suas armas para o teto de folhas. Lá em cima, o balanço frenético dos galhos era o único sinal da passagem da coisa. O pânico de Hayley e Ben foi instantâneo e devastador ao perceberem que o homem que eles consideravam o mais preparado do grupo fora levado como se fosse um brinquedo de trapo descartável. A compreensão de que as armas convencionais eram inúteis contra algo que se movia como uma sombra líquida e possuía a força de 10 homens atingiu-os como um soco no estômago. "O que era aquilo?" gritou Ben, as lágrimas de pavor escorrendo pelo rosto sujo de terra. "Aquilo não era um urso. Aquilo não era nada humano, Dean." Dean aproximou-se e recuperou o rifle de Roy, verificando o ferrolho por puro hábito mecânico, mas sua expressão estava sombria como a noite que se aproximava. "Nós avisamos", disse ele, a voz fria e cortante, uma máscara necessária para esconder sua própria tensão crescente. "Isso é um mendigo. Ele é mais rápido que você, mais forte que você e está caçando nestas matas há gerações. Armas de fogo só o deixam irritado e avisam a ele onde você está." Conforme a parca luz do dia se esvaía, filtrada pelas copas das árvores como se passasse por um pano sujo, as sombras da floresta começaram a se alongar de forma bizarra. Cada tronco de árvore transformava-se em uma ameaça potencial. Cada arbusto parecia esconder garras prontas para o bote. O azul acinzentado do crepúsculo deu lugar a uma escuridão total, pesada e opressiva. Era o cair da noite, o momento em que o Wendigo era o senhor absoluto e soberano de Blackwater Ridge. Sam e Dean sabiam que continuar a caminhada sob aquela escuridão seria uma sentença de morte assinada com sangue, seria puro suicídio. Eles forçaram o grupo a se abrigar em uma pequena depressão natural no terreno, onde rochas maciças ofereciam proteção para as costas. Sob a luz fraca e bruxuleante de uma lanterna de mão, cujas pilhas pareciam fraquejar diante da malignidade do lugar, os irmãos iniciaram o ritual de sobrevivência sobrenatural. Enquanto Sam acendia uma pequena fogueira com ramos secos de pinho, Dean usava uma faca de caça para cavar sulcos rasos e precisos ao redor deles. Era a marcação do círculo de proteção, um limite sagrado entre a vida e o que quer que estivesse lá fora. Dean desenhou símbolos arcaicos de proteção na terra, misturando sal e cinzas que trazia em um pequeno frasco de metal desgastado. A fumaça da fogueira, agora alimentada por ervas específicas de cheiro forte e amargo que Sam colhera apressadamente, subia em espirais lentas e preguiçosas, criando uma barreira tanto espiritual quanto olfativa. "Isso vai nos manter seguros?" perguntou Hayley, abraçada a Ben. Ambos tremiam, uma mistura de frio de montanha e o choque pós-traumático de verem Roy desaparecer. "O Wendigo odeia o cheiro dessas ervas e teme o fogo mais do que qualquer coisa", explicou Sam, sentando-se próximo a eles para oferecer algum calor humano. "E esses símbolos, digamos que criam uma fronteira psicológica e mística que ele prefere não cruzar enquanto tiver presas mais fáceis e desprotegidas por perto." Dean mantinha-se de pé na borda exata do círculo.
Ele apagara sua própria lanterna para poupar as pilhas e, mais importante, para não entregar sua posição exata como um alvo luminoso. Ele confiava apenas em sua audição treinada em anos de emboscadas. Do lado de fora do pequeno domo de luz trêmula projetada pela fogueira, a floresta ganhara uma vida própria e sinistra. Eles ouviam o som inconfundível de garras arranhando a madeira ao redor deles, como se o predador estivesse afiando as unhas para o jantar. O assobio do vento entre os galhos parecia rir das suas defesas precárias e, ocasionalmente, o mimetismo persistente da criatura voltava a atacar. Agora ela sussurrava o nome de Hayley, vindo de 3 direções diferentes ao mesmo tempo, um sussurro que parecia vir de dentro de seus próprios ouvidos. Era uma guerra psicológica de atrito. O Endigo estava lá fora, circulando o perímetro como um tubarão em águas escuras, testando a força de vontade dos sobreviventes. Ele estava esperando que o fogo diminuísse, esperando que alguém fechasse os olhos por um segundo, ou que alguém, movido pelo medo cego, rompesse o círculo de cinzas. Sam olhou para o irmão e o entendimento mútuo passou entre eles sem a necessidade de palavras. Roy estava morto e digerido na mente deles, mas Tommy ainda podia estar vivo, mantido em estado de choque como uma isca viva no ninho da criatura. A noite seria a mais longa de suas vidas, e o cheiro pungente de fumaça e ervas queimadas era a única barreira que separava os Winchesters de se tornarem o próximo troféu estocado nas entranhas frias de Blackwater Ridge.